esse olhar. Então, é importante deixar claro, então nós não estamos trazendo aqui uma proposta inventada do nada, ou correndo agora, ou porque o Augusto foi afastado, não é verdade. Quando o Augusto era presidente, eu já estive na Gaviões conversando sobre a proposta formalmente, né? E aí não foi na qualidade de diretor jurídico, é importante deixar claro, era um corintiano conversando com outros corintianos sobre uma proposta de reforma estatutária, né? Um debate democrático. Então, acho que esse debate ele pode ser trazido para o âmbito do Conselho Deliberativo, para o conjunto de associados, para a gente dialogar democraticamente. Então, ele tem uma inspiração, né? O projeto, volto a dizer, nós não criamos algo do nada. Nós olhamos os modelos que existem fora do Brasil ou no Brasil, né? E tem algumas coisas que nos inspiraram. Por exemplo, a questão do Packers, né? Vou falar o primeiro nome desse time de futebol americano, evidentemente, né? Mas tem princípios ali que são muito interessantes. Eu sempre falo, o princípio comunitário de você conseguir pensar coletivamente, de você agregar as pessoas enquanto comunidade ali, na defesa dos interesses do clube, ele é fundamental. Acho que vem muito da história do que é o Corinthians. Se o Corinthians foi fundado por operários, nessa consciência coletiva de criar um clube lá atrás, depois toda a nossa história de tradição democrática, defender a democracia, a participação das pessoas, o engajamento das pessoas, isso faz com que a gente busque esses princípios e tente trazer para o nosso estatuto. Acho que esse é o principal objetivo, né? A forma como isso vai se dar vai depender das condições políticas para isso e da maturidade política para um debate que tem que ser feito. Às vezes a gente não consegue avançar para o tamanho do interesse, do desafio que a gente tem colocado político para destravar. Mas o fato é que houve essa inspiração, e aí ela parte de uma premissa: compatibilizar os interesses dos hoje atuais associados do clube associativo, criar uma categoria nova de associados, que o estatuto permite, você pode criar uma categoria nova, seria o associado do futebol. Inclusive já tem uma previsão falando do associado do fiel torcedor, né, no estatuto, que não dá jeito a voto. Então você pode puxar esse princípio que já está previsto no estatuto, de criar um associado do futebol, né? E aí, nesse associado do futebol, evidentemente, você criar uma modalidade que as pessoas possam ter a cota associativa, se associarem enquanto associados do futebol. É diferente, deixar muito claro, do que frequentar as dependências do Parque São Jorge, né? Essa, sim, continuaria na mesma condição do associado patrimonial daquela pessoa que comprou o título para frequentar o Parque São Jorge. Seria uma cota diferente, uma modalidade diferente de associação que teria direitos e deveres, assim como existem hoje no Parque São Jorge, no associado. Nós não vamos criar uma situação da pessoa se associar sem ter direitos e não ter os seus deveres também. Ele precisa ter deveres, eu sempre falo isso. Não pode ser algo aberto, simplesmente, né? Então, a gente criaria essa modalidade do associado do futebol e, a partir daí, a gente discutiria, né, a forma de ingresso nessa condição de associado do futebol. Então, a gente teve um debate, a gente conversou, e eu sugeri algo muito semelhante ao que é a associação hoje do clube associativo. Hoje você tem uma cota associativa lá fixa, que é comprar o título, que as pessoas falam, né, título patrimonial de R$2.000. Então, você estabeleceria para o associado do futebol a mesma cota associativa, R$2.000. Né? Só que você não teria direito de frequentar as dependências do Parque São Jorge. Poxa, mas espera aí, as pessoas vão questionar, então por que eu vou pagar o mesmo valor do título e eu não vou poder frequentar? Simplesmente porque a grande massa de torcedores corintianos talvez não queira frequentar o Parque São Jorge, e mesmo que quisesse, você inviabilizaria a estrutura que está disposta lá. Então, você criaria um mecanismo de acesso que é muito semelhante, mas a manutenção disso posteriormente seria de forma diferente. Hoje, você tem uma mensalidade ali que começa em R$200, né, para você frequentar o Parque São Jorge, você poderia estabelecer um mecanismo diferente no associado do futebol. De que forma? Ele pagaria uma anuidade, por exemplo, de R$120, ou seja, equivalente a R$10 por mês, né, ou uma semestralidade, diria, uma condição para que a pessoa pudesse exercer, manter essa condição de associado do futebol. Poxa, mas Vinícius, eu vou continuar pagando só para ser associado do futebol, mas quais direitos eu teria em relação a isso? Aí que entra o segundo debate, certo? Que é o debate se a gente está disposto ou não a tentar buscar um grau de profissionalização do futebol, de forma que dentro do próprio estatuto, é importante deixar claro, dentro do próprio estatuto do Corinthians, dar uma autonomia para o departamento de futebol, no qual
nós elegeríamos um conselho gestor desse departamento de futebol. E como seria feita essa eleição desse conselho gestor? Uma parte pelos associados do clube associativo do Parque São Jorge e uma parte pelos associados do departamento do futebol. Eu criaria 2 eleições separadas para compor esse conselho gestor, né? Então, um exemplo, eu estou aqui colocando números aleatórios, que eu quero frisar muito isso. Nós temos que ter os princípios, Ortega e Marco Belo. Nós não estamos aqui, tudo isso aqui pode ser muito melhorado, né? São ideias. A ideia é que você pegue que o clube associativo eleja o maior número de conselheiros desse membro do conselho gestor. Então, por exemplo, estou colocando, se o conselho gestor fosse de 21 pessoas, 11 seriam eleitos pelo clube associativo e 10 seriam eleitos pelo associado do futebol, em eleições separadas. Evidentemente que no conselho gestor, nos membros do associativo, a eleição seria por chapas, de forma proporcional, como se fosse uma Câmara de Vereadores, como se fosse uma eleição proporcional hoje, né, da Câmara dos Deputados. Então, se uma chapa atingisse 20% dos votos, ela teria 20% dos membros a serem indicados no Conselho de Gestão do Departamento de Futebol. E aí, você faria essa composição de 11 membros do Conselho do Associativo com 10 do futebol, e essas 21 pessoas elegeriam um comitê executivo de 3 pessoas. Né? É uma sugestão que essas 3 pessoas decidiriam com maior rapidez as questões emblemáticas, porque o futebol é muito dinâmico. E aí, é claro que aí essa autonomia que o futebol teria, inclusive você pode tirar um CNPJ filial, por exemplo, né? Então você tem, dentro da associação, você pode ter CNPJ mãe e CNPJ filial, né? Seria administrado, depois do futebol, por esse conselho gestor e por esse comitê executivo, correto? E aí, debaixo dessa estrutura do comitê executivo, você teria uma estrutura completamente profissionalizada, um executivo de futebol masculino, um executivo de futebol feminino, um executivo de futebol da base, um executivo jurídico, um executivo de finanças, um executivo de marketing, outro de comunicação, né? E um de infraestrutura. Por que eu falo isso? Porque tem a Arena e CT que, evidentemente, que o futebol teria que ter essa autonomia de tocar, porque são coisas que são necessárias para o futebol continuar sobrevivendo, né? Agora, importante deixar claro, isso não significa que o clube associativo estaria deixando de dirigir o futebol, ao contrário, você teria a maioria dos membros ali no conselho gestor, né, mas que ele seria eleito de forma proporcional entre as chapas, né? Então, é uma ideia a ser construída nesse sentido. E aí você fala o seguinte, mas Ortega, R$2.000 para uma pessoa comprar um título associativo só para poder votar e ser votado não é muita coisa? Sim, eu concordo que é um valor para a grande massa de torcedores corintianos, muitos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil afora, aí é bastante pesado. Mas a gente pode buscar mecanismos de financiamento disso. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas querem atrelar, o BMG tentou fazer isso, né, atrelar o Corinthians na questão de abertura de contas, mas a gente pode fazer uma forma de outra forma. Será que os bancos não teriam interesse em financiar a aquisição dessa cota associativa para a torcida? E se por exemplo, um banco, esse é o banco oficial do Corinthians, por exemplo, eu posso trazer um banco X que vai financiar, né, essa cota associativa e vai parcelar para esse torcedor. Olha, está aqui, você pode fazer um crediário em 36, 24 vezes, 12 vezes para pagar essa cota. E o Corinthians receberia o dinheiro imediatamente. Então, a ideia era justamente você facilitar o acesso das pessoas a adquirir essa cota associativa para poder eleger uma parte dos membros do Conselho Gestor de Futebol, não todos, né? Então, seria uma ideia de você fazer essa construção. Tá, Vinícius, mas espera aí. Então, quem ia administrar o dinheiro do futebol? Seria esse departamento autônomo desse Conselho Gestor que administraria o dinheiro do futebol. Mas espera aí, o associativo, então, ficaria numa situação muito difícil, porque hoje, uma parte dos recursos do futebol ela é destinada ao associativo. É destinada a custear as demais modalidades que a gente tem lá. E sim, várias, que são importantíssimas. Basquete, natação, vôlei, futsal, né? E assim por diante, né? Então, como é que a gente custeia isso? A gente estabeleceria tipo uma condição vitalícia, né? De que 10% da receita do futebol teria que ser destinada de forma carimbada ao clube associativo. Ou seja, o clube associativo teria ali uma receita permanente, 10% da receita do futebol, justamente para manter o associativo, manter as modalidades, e eu falo mais ainda, abre-se uma janela importante, que se a gente conseguir arrecadar um grande valor na cota associativa nova, a gente teria que destinar, assim como o do Arena, que ele fosse integralmente o pagamento da dívida do clube. Então, todos os valores arrecadados com essa cota associativa nova do futebol teriam que ser destinadas exclusivamente para o pagamento da dívida.
Então, aí, evidentemente, que nessa condição, só um exemplo, vamos supor que 100 mil pessoas comprassem o título a R$2.000. Nós estamos falando de 200 milhões de reais que poderiam ir diretamente aí para o pagamento da dívida do clube. Então, é só um exemplo. Claro que esses valores podem ser discutidos. Mas e o fiel torcedor? Né? O fiel torcedor pagou, o fiel torcedor desses anos não vai ter direito a nada. Talvez a gente pode estabelecer uma condição diferenciada. O fiel torcedor que pagou nos últimos 5 anos, teve em dia com o seu programa, ele vai ter, em vez de pagar 2.000, vai pagar 1.500 para a cota, um exemplo. Né? Criar uma condição ali de acesso nesse sentido para ele. E aí, claro, que nesse modelo aí de composição, né, nesse sentido de você estabelecer 2 eleições no Conselho Gestor, você vai, evidentemente, aí permitir, né, inclusive, que toda essa ansiedade que existe de fora, que é legítima da torcida de participar da vida política do clube, ela vai poder acontecer, evidentemente, exclusivamente no departamento de futebol, né? O qual, inclusive, seria o responsável, no meu entendimento, pelo pagamento integral das dívidas do clube. Já que ele vai ter a maior receita do clube, quem tem que arcar com a responsabilidade de pagamento da dívida do clube é o departamento de futebol. Então, o associativo, nesse aspecto, teria uma condição diferenciada para cuidar das questões associativas das demais modalidades. E, claro, né, evidentemente, que poderia fazer algo que a gente não consegue fazer hoje. Se a gente conseguir estruturar a questão da dívida e conseguir tirar a CND, que é a certidão negativa de débitos, de tributos, a gente pode buscar algo que o Flamengo hoje arrecada muito, que é a história de você ter projetos incentivados nas demais modalidades, que acabam beneficiando todo o clube, né? E um exemplo claro que o Flamengo arrecadou mais de 70 milhões de reais no último ano, né, em relação a projetos incentivados, que isso faz uma grande diferença nas modalidades aí, que a gente chama de olímpicas, entre aspas, né, porque hoje todas são as olímpicas, até o futebol é olímpico, mas as demais modalidades aí que a gente chama de amadoras ou semiprofissionais que a gente tem. Então, doutor, tem vários caminhos aqui. E é importante deixar claro que essa proposta, ela está aberta, ela não está fechada, é uma proposta para debate, né, para a gente aperfeiçoá-la. Tem questionamentos, mas será que seria possível arrecadar muito dinheiro com isso? Não sei, pode ser uma alternativa de você captar dinheiro para resolver um problema financeiro do clube hoje, né? Talvez não dê certo, é uma tentativa, mas ela também vai permitir trabalhar com o anseio de uma torcida que quer participar politicamente do clube, sem interferir nos direitos do clube associativo do Parque São Jorge, que vai ter seu clube fechado da mesma forma, né? Vai ter sua eleição de conselho deliberativo, vai ter sua eleição de presidente, vai ter sua eleição de conselhos trienais, vai ter os direitos dos conselheiros vitalícios preservados, né? Mas, ao mesmo tempo, eu trago mais um elemento para ajudar a dirigir o futebol, né? Então, é assim que funciona. E aí, evidentemente, que eu falo que nessa questão financeira, principalmente, vocês teriam que estabelecer regras de governança muito duras, né, nesse conselho gestor, de controle, com auditoria externa contratada de forma permanente, evidentemente, como já existe hoje em partes no associativo, mas a gente poderia ampliar isso, criar um comitê fiscal, né, que fiscalizasse as atividades desse conselho gestor, justamente com o conselho fiscal do associativo também, né, então você intensificaria isso, estabelecer que mensalmente todo o conjunto de associados, seja o associado do futebol ou o associado do clube associativo, recebessem relatórios mensais das receitas, das despesas, né? Acho que é importantíssimo a gente ter isso, né? Pelo menos nas linhas gerais, que tem coisa que você não pode detalhar, você não pode detalhar realmente o exemplo só de um jogador específico, mas você pode demonstrar, houve um aumento de gasto, aumento de receita, o que aconteceu, mensalmente um relatório, né? Você pode fazer isso, né? E acho que essas regras de governança seriam fundamentais para dar transparência, né, ao processo. E, evidentemente, incentivar as pessoas a comprarem aí realmente a cota associativa, né, para que a gente pudesse aí inserir cada vez mais pessoas na tomada de decisões e, claro, também de, inclusive, se candidatarem, serem membros desse conselho gestor na cota do associado do futebol, sem qualquer interferência no associado do associativo, se é assim que a gente pode falar. Um outro ponto importante que nessa proposta é que o presidente do Corinthians continuaria sendo eleito normalmente, ele seria o presidente do clube associativo e, evidentemente, que representaria o clube em todas essas questões
na espécie de um parlamentarismo, assim se a gente pode dizer, né? Por exemplo, acontece na Inglaterra, você tem o rei e a rainha, hoje tem o rei da Inglaterra, todos os eventos institucionais, essas questões institucionais, o presidente do clube continuaria atuando, evidentemente, nessa representação, porque o clube não vai deixar de existir o nome do Corinthians que está ali, né? Então, a ideia é justamente contemplar todos envolvidos aí, na ideia de que justamente nós não estamos querendo tirar o futebol do clube associativo, mas é ampliar a participação não só no exercício do voto, mas também na eleição, né, na possibilidade de se eleger, e inclusive na responsabilidade do pagamento, né, de cotas para ajudar, inclusive no pagamento da dívida, mas também na manutenção de toda a estrutura. Né? Então, a anuidade é diferenciada nesse sentido justamente pelo fato do que você estaria usando. Né? Então, quem frequenta o clube associativo tem uma cota maior, a mensalidade que já é de hoje, e quem só tem o direito político de estar no associado do futebol, ele não pagaria.